O Poder está no ar e hoje eu tenho o prazer de receber Julie Campelo, atriz mentora, especialista em mentalidade. Julie transforma a vida de empreendedoras, ajudando-as a reprogramar as mentes para alcançar sucesso e prosperidade. Tema muito bacana, esse podcast vai ser sensacional, assiste até o final. Vários insights. Julie, é um prazer te receber aqui no nosso podcast em O Poder Hoje. Uma Muito mulher obrigada. que empodera mulheres. Eita! Bora! É pra isso que eu acordo. Muito obrigada, André, pela oportunidade de trazer cada vez mais esse tema para as mulheres, para elas entenderem que não é porque elas tiveram uma vida difícil até aqui, os pais tiveram, que elas vão ter essa vida eternamente dificultosa. Então eu tô aqui para despertar. Em falar nisso, em dificuldades, etc., você teve uma infância humilde. Sim. E como essa fase da vida moldou o que você é hoje? Eu vou começar já a romper isso. Foi pobre. Jura? Foi. Mas com essa cara de duquesa, não pode. É, quem me vê Isso é comer fake caviar. news, hein? Quem me vê comer caviar hoje não imagina que eu e o meu irmão, a gente brigava por o único tablete de Danoninho que meu pai comprava pra gente. Então a gente teve uma vida bem escassa financeiramente, pobre mesmo. A única coisa que meu pai, ele sempre fez muita questão de garantir pra gente foram os estudos. Então hoje eu dou muito valor aos estudos, por isso que eu aprendi, por essa base que eu aprendi dele, sabe? Ele tinha a ideia de que os estudos poderiam tirar a gente daquela situação que ele não conseguia tirar pela escassez financeira. E, de fato, sim, é você adquirir cada vez mais conhecimento que vai te levar onde você quiser chegar. O senhor exatamente mencionou que aprendeu muito com seu pai sobre o valor do dinheiro. Sim. E como isso influenciou suas escolhas profissionais e pessoais? Totais. A base da nossa infância, ela influencia todo o resto, né? E eu brinco que eu aprendi com meu pai a ser pobre. Eu recebi muito amor diferente de muitas alunas que eu recebo, né? Que tiveram pais extremamente ausentes emocionalmente, às vezes fisicamente, às vezes os dois. Eu não tive isso. Eu tive muito amor, eu tive muito a presença do meu pai. Dentro de todas as possibilidades que ele podia me dar, ele me deu, assim como a minha mãe. Mas eu aprendi a ser pobre com o meu pai. Ele era escasso, ele tinha uma mentalidade escassa. E como nós modelamos, isso veio me acompanhando a vida toda. Todas as escolhas inconscientes que eu fazia era para me manter na realidade de escassez, que eu não fazia ideia que isso existia. E aí, quando eu descobri, eu falei, peraí, que quem manda agora sou eu. E aí eu entrei num outro desafio danado, mas consegui romper. Vamos lá. Fechando essa etapa do início de podcast, a última pergunta para a gente fazer uma virada aqui. A perda do seu pai foi um momento marcante para você. E como esse evento impactou sua vida e trajetória? Olha, a perda do meu pai, ela me ensinou muitas coisas. Porque como eu aprendi ao longo da minha maturidade, da busca pela maturidade, porque maturidade não tem nada a ver com idade. Tem a ver com decisão. De você realmente amadurecer, de você evoluir, de você buscar aprender com as situações de vida que você passa. Então, eu, sem saber sobre essa questão de mentalidade, porque aos 22 anos eu não fazia ideia disso, mas ali eu escolhi aprender com a morte do meu pai. Eu sofri o luto, me permiti sofrer pelo luto, sinto falta dele até hoje, mas eu comecei a olhar a vida e a morte sob uma ótica mais leve. A vida continua, por mais que entes queridos eles se vão, nós não podemos ir com eles em vida. Então, o momento da partida do meu pai foi uma grande virada para mim como pessoa e espiritualmente falando. Muita gente tem raiva de Deus, né? Quando isso acontece, como se a morte fosse um castigo. E eu entendi ao longo do tempo, eu decidi entender. É esse um ponto também muito importante. Eu decidi entender ao longo do tempo que a morte ela não é um castigo. Ela tá assim para a vida como o nascimento. Não tem como escapar. Então, independente da forma como ele faleceu, que foi assim,
repentina, né? Ele foi operar o joelho e nunca mais voltou. Eu decidi escolher olhar para isso como algo que faz parte. Um dia serei eu, um dia será minha mãe, um dia será meu marido, um dia os futuros filhos. E eu não tenho escolha. Isso faz parte, então eu vou aprender com isso. E a partir dali eu amadureci muito, emocionalmente e espiritualmente. Eu falei, se a partida do meu pai, que eu era extremamente apegada, não me destruiu, nada mais me destrói. Isso aí. Então, eu vou agora para a próxima, que tem uma conexão para a gente avançar aqui. Uhum. Você tentou viver na Itália. Opa. Mas voltou rapidamente. Correndo. O que te fez voltar? Minha mãe. Eu fui para a Itália, assim como muitas pessoas têm essa noção, né? De, lá fora, na Europa, eu vou ter uma vida melhor. Eu já não aguentava mais ser pobre. E então, lá, de repente, eu vou ter uma vida melhor, um destino diferente, né? Só que essa decisão veio depois da morte do meu pai. E o meu irmão já estava com as passagens compradas para o Japão. E quando eu cheguei na Itália, a minha ficha caiu. E eu comecei a imaginar a vida da minha mãe sem ninguém por perto. Meu pai tinha morrido, meu irmão ia há poucos dias, meses na sequência para o Japão e eu na Itália. Então eu comecei a me colocar no lugar dela e aí eu senti uma dor tão absurda que eu não consegui segurar. Aí eu voltei, era para passar 5 anos, eu fiquei 15 dias. E assim, em sofrimento. E eu voltei, falei, não quero saber disso. E embarquei, paguei todos os preços dessa minha decisão, porque eu trabalhava, né? Eu trabalhava no banco nessa época. Eu pedi demissão do banco para embarcar nisso. E eu fui muito segura. Eu cheguei lá e falei, não, eu vou voltar para minha mãe. E aí voltei. Vamos lá. Mas foi essa tua volta tem muito a ver com tudo que você faz hoje, que é dar suporte às pessoas, né? Sim. Cuidar, né? O cuidar. Ali você já estava exercendo começando a exercer essa tua função bonita. Eu adoro essa pergunta aqui. Manda. Quando você começou a estudar, quando você começou a estudar e aplicar a lei da atração, e quais foram as maiores lições que você aprendeu nesse processo? Nossa, a lei da atração, ela chegou para mim quando eu tinha 25 anos. E eu estava desempenhando a carreira de atriz, né? Era um grande sonho meu na época. Desde pequena, quando eu era pequenininha, 9 anos, eu já fazia parte de uma agência. E eu não tive nada significativo ali, a não ser um comercial onde aparecia só minha mão e o vulto do meu cabelo. Uhum. Então eu já vim de uma tentativa nessa carreira muito frustrada. Hoje eu entendo exatamente o que aconteceu ali. Então eu já tinha criado uma realidade inconsciente sobre essa carreira. E realmente foi o que aconteceu depois, quando eu voltei. E aí, nessa época, com 25 anos, eu entrei para uma novela como elenco de apoio. E eu queria ter destaque, né, gente? Imagina, que ator, que atriz entra numa novela e quer só passar. Eu seria a mesma menininha do vulto lá do comercial, eu ia só passar. E aí, ali, nessa fase, eu tive acesso ao documentário The Secret, O Segredo. Muito antigo. E ali foi o meu primeiro despertar. Só que ao mesmo tempo do meu primeiro despertar, foi a minha maior crise existencial, porque eu acreditava que Deus determinava tudo na minha vida. Tudo que eu conquistava, Deus permitiu, tudo que eu não conquistava, Deus não permitiu. E ali eu comecei a ter acesso do meu poder, do poder que Ele tinha me entregado. E a lei da atração eu comecei a aplicar, me visualizando com muito sucesso nessa novela, e realmente aconteceu. Eu fui de um elenco de apoio, que não tinha fala, não tinha personagem, tinha nada, para um personagem de destaque nessa novela. E ali eu tive entendimento sobre esse poder que nós temos. Porém, todavia, entretanto, eu também tive o entendimento que eu precisaria aprender mais profundamente, porque não é uma brincadeira, né? É um poder que você realmente toma posse. Então, eu aprendi ali, ponto 1, que eu tenho poder. Eu consigo manifestar minha realidade. Ponto 2, não é uma brincadeira. Isso é de grande responsabilidade e se você não aprender de fato, você consegue manifestar uma coisinha aqui e depois você perde, aí você não sabe como lidar. Então, ali foi
muita coisa aconteceu. Minha primeira crise existencial, esse entendimento do poder e entender profundamente que eu precisava acessar isso de forma mais definitiva, né? A gente pode dizer que esse momento que você leu sobre a lei da atração foi uma virada de chave? Total. Uma troca de mindset? Total. Foi o início, tá? Uhum. Eu não digo porque muitas pessoas mandam mensagem perguntando: Ju, como foi a sua virada de chave? Qual foi o livro que virou a tua chave? Não existe isso. São vários momentos de viradas de chaves ao longo dessa jornada pela busca da evolução. Então, a Julie de hoje, de 2024, ela não teve viradas de chave ainda que eu vou ter ao longo do processo, chegando em 2025 você é outra. Então, o grande lance é você estar atento à busca dessa evolução, dessa mudança de mentalidade, mas ali realmente foi o meu ponto inicial do despertar. Opa, existe algo a mais em nós, em mim, né? Porque primeiro eu comecei a olhar para mim. Existe algo a mais em mim, existe um poder aí. E aí, o que me despertou a curiosidade de começar a buscar isso. Então, eu comecei a buscar isso para entender em mim o que eu tinha. E ao longo do meu processo, eu fui me apaixonando tanto pela mente humana, tanto pelo poder que existe em nós, tanto de destruir a nossa vida, quanto de reconstruir a nossa vida. E aí chegou um momento que eu realmente fui trabalhar com isso. Mas nessa fase eu não fazia ideia. Eu estava usando isso para fazer sucesso como atriz. Legal. Ontem a gente bateu um papo, né, no nosso aquecimento de podcast, e eu também, quando acessei o livro, né, na verdade o meu foi o DVD, também foi uma virada de entendimento de muita coisa. Sim. É muito forte. E, enfim, eu tenho um prazer de entrevistar você, porque tudo que você passa realmente eu convivo, vivo, e é uma verdade. Então, é muito legal isso, sabe? O que eu tô falando, você já acessou também, né? E você faz uso disso. Então, não é uma coisa tipo, ai, meu Deus, que viagem. Só que aí, como eu sou mais curiosa, eu digo assim, eu fui realmente entender. E aí foi quando, muitos anos depois, eu fui apresentada à física quântica. Porque até então, eu não tinha tomado posse ainda dessa verdade, sabe? Quando eu acessei a física quântica, porque eu gosto, eu faço questão de ter base em tudo, né? Para não ficar fantasioso. Ai, você vibra, pensa positivo e o negócio vem. Ah, gente, não é isso. E aí, quando eu tive entendimento da física quântica, aí tudo se encaixou. Falei, eita, gente, isso é nosso, então tá. Então vou fazer uso disso. E venho fazendo. Olha, tô querendo passar para a próxima pergunta aqui, só que essa é tão interessante. Você comentou... eu vou passar para a próxima pergunta. Ah, mas pode falar. Mas antes eu vou fazer um comentário do que você falou. Você falou que uma das coisas que são complexas, né, que são difíceis, né, para quem está começando esse processo, primeiro você entende que existe, depois você entende que funciona e vê acontecendo. Mas quando começa a acontecer, de repente há um lapso ali que você para de usar. Até você criar um hábito Sim. Esse ponto é um ponto difícil para você voltar. Frustrante. É igual a academia, né? Você tem que desenvolver o hábito de ter domínio sobre a sua mente. As pessoas, enquanto não têm domínio sobre a própria mente, elas não têm domínio sobre nada de si. Não têm domínio sobre o emocional, não têm domínio de nada. Muito menos domínio sobre as leis universais que nos regem. Então, a hora que... Isso é um tempo, né? O que eu falo e repito muito com as minhas alunas. Calma, tenha paciência. Porque quando a gente descobre esse poder, a gente fala, opa, acabou toda a dor, tudo, lá se foi. Não é assim, né? Nós somos seres emocionais. Então, existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica, como é que eu atraí isso? Ai, meu Deus, como assim? E aí você precisa de um entendimento mais aprofundado por trás, que é o autoconhecimento. Você entender que se chegou algo até você, também vem para te ensinar, né? Não vem só para te destruir. Aí você não atraiu algo só para te destruir. Então, é todo um conjunto, sabe? Para você realmente ter uma vida plena. Não perfeita, nem menos desafiadora, mas plena. De até nos desafios, você fazer bom uso do seu poder mental e equilibrar todo o resto, que é o emocional,
vibracional, energia, né? Sim. E você lidar com isso o mais rápido possível. E você não transformar problemas, né, que eu chamo de desafios, que deveriam estar na sua vida para te ensinar por uma semana, em algo que leva meses, anos, às vezes até uma vida toda. Bom, vou passar para o próximo agora. Nós somos uma rádio de frequência. A gente tem que tomar muito cuidado com o ajuste da nossa frequência diária. Responsabilidade. Tomar essa responsabilidade. Durante sua crise existencial, você descobriu seu talento em ajudar os outros. Sim. Como você percebeu que tinha essa habilidade de mentora? Olha, foi uma jornada, né? Depois que eu passei pelo período de não dar certo na carreira artística, eu fiquei muito perdida. Eu fiquei uns 4 anos muito perdida. Dos 27, não, 28 em diante, eu fiquei muito perdida. Até que eu conheci meu marido hoje, né? E ele acompanhou essa fase de eu não conseguir nenhum trabalho, me senti perdida e já com 31 anos, 32 anos, querendo fazer alguma coisa da minha vida, dar certo na vida, né? E aí ele teve um olhar para mim que eu não tinha, porque eu já era mentora de todas as minhas amigas, inclusive dele. Porque ele passava por uns desafios também, emocionais e tal. E eu tinha sempre um contexto de uma palavra mais profunda e diferenciada. E ele viu isso em mim. Ele falou, vamos trabalhar isso. E aí foi quando a gente buscou algumas formações, sem dinheiro, a gente deu conta de fazer parceria com o curso. E a minha primeira formação foi programação neurolinguística, depois eu me formei em psicanálise clínica, hoje eu estou cursando licenciatura em filosofia, porque realmente eu me apaixonei por isso. Mas teve um período assim no limbo até eu realmente despertar para esse ponto com a ajuda dele. E aí foi quando a gente começou o posicionamento na internet. E aí, vender mentorias, que não vendia nada, até eu romper o negócio da crença de escassez. Eu tinha vergonha de vender, eu tinha medo de botar preço no meu serviço, eu tinha muita vergonha. E aí, até que quando eu realmente rompi, aí a gente foi para um outro nível. É legal o que você está comentando, porque quantas pessoas estão assistindo a gente que tem um talento nato, mas tem vergonha de colocar cara, o que os outros vão falar. Depois, quando rompe essa vergonha e começa, vê que, poxa, era só começar a falar, né? E depois chega no momento que precisa monetizar. E aí, será que alguém vai me pagar? Né? Será que a pessoa não entende que ela tem um valor? Ela tem que precificar. Então, tudo que você falou agora está dentro de milhares de pessoas que estão assistindo a gente, e você fez esse romper num determinado momento. Fiz. É entender que tudo é venda, né? Existe um mito sobre venda que é como se fosse ruim, como se fosse aquela pessoa chata. Só que nós estamos nos vendendo o tempo inteiro. Até dentro de uma corporação, você trabalha ali, você tem que vender que você tem potencial para estar naquele cargo, porque senão você sabe que você vai ser demitido e outra pessoa vai entrar no seu lugar. Então, a venda, ela faz parte da nossa existência. A partir do momento que você trabalha, que você ressignifica a crença ruim que você tem sobre venda e você identifica que sim, o seu trabalho é uma moeda de troca. A hora que você transborda com o seu dom, com o seu trabalho na vida do outro, que isso? É lei universal, é lei do dar e receber. O que você vai receber em troca? Nada? Então, a troca, a moeda de troca do universo, do dom, do trabalho eu te dou esses anos inteiros de estudo. Você está disposta a passar 10, 12 anos estudando sobre esse tema para aí você começar a trabalhar? Não. Então, o que você faz? Você investe numa pessoa que se dedicou esse tempo todo para encurtar o teu tempo. Ou seja, essa pessoa que se dedicou 10, 12, 15 anos para fazer esse trabalho, ela vai te entregar isso e você entrega de volta dinheiro, prosperidade, abundância. Então, e a pessoa te paga feliz também, né? Feliz. Porque ela está recebendo transformação. Exato. Aí é onde eu sempre falo com as minhas seguidoras, as minhas alunas. Deem em excelência. Sim. Em excelência. Porque não tem nem como você olhar e falar assim, nossa, eu não mereço esse valor. Nossa, eu não mereço receber por isso. Quando você dá em excelência, você está em paz. Porque você realmente sabe que deu. Ai, Julie, mas eu ainda não me acho boa o suficiente. Dê em excelência dentro daquilo que você já sabe.
Quando eu comecei minha mentoria 5 anos atrás, pelo amor de Deus, eu não tinha 1/3 do conhecimento que eu tenho hoje. Vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta sobre isso aí. A vida é um ciclo de aprendizado contínuo. Total. Né? Enquanto a gente ensina, a gente aprende e assim vai. E você teve uma experiência como mentora com uma médica cardiologista. Sim. Que te ajudou a superar seus traumas e te ensinou também sobre o poder da mente, alguma coisa assim? Ela veio pra mim numa fase na vida dela muito desesperada. E eu já estava, a minha agenda já estava altamente lotada. Eu já tinha, nessa época, eu cheguei a um ponto de ter 150 mulheres na fila de espera para atendimento. E foi aí que a gente decidiu criar o nosso programa, né, que é o IPS. E depois eu falo um pouco mais sobre ele. Mas, nessa época, a fila de espera estava de 3 a 4 meses. E eu não consigo ver todos os directs. Olha como tem Deus no caminho, sabe? Eu não consigo ver todos os meus directs. E aí eu abri um direct dela. E ela estava me pedindo, pelo amor de Deus. Aí ela me contou a história. Qual era a história dela? E me marcou muito na minha carreira. Ela vinha de 4 abortos. O corpo dela, ela já tinha sido revirada pela medicina. O corpo dela, de alguma forma, rejeitava a gestação como se fosse uma doença. Olha que loucura. E aí, não entendiam o que estava acontecendo. E ela estava para entrar na última tentativa de engravidar. E um post meu, né, que eu fiz, que causou muita polêmica, inclusive, muitas pessoas não entenderam a base daquele post, que é por que você rejeita ser mãe, né? Não é obrigando nenhuma mulher a ser mãe, mas se isso faz parte da nossa existência, o que acontece aí, entende? Então é o meu chamado para você olhar para isso, mas não uma crítica para quem decide não ter, imagina. E aí despertou muito nela, que bom, deu muita polêmica, mas trouxe uma vida ao mundo. Porque a partir desse post ela veio conversar comigo e eu abri uma brecha, eu abri uma hora extra para ela e comecei a atender. Resumo, durante essa mentoria ela entendeu, a gente conseguiu investigar e descobrir o que fazia a mente dela rejeitar uma gestação. E aí ela curou disso. E na última sessão de mentoria ela já estava grávida. E a gente não sabia. 2 meses depois, ela veio me contar que ela estava grávida. Ela conseguiu concluir a gestação. E hoje ela tem uma menina linda aí. Bacana, é muito bom. O IPS é o seu principal programa de mentoria. Como ele foi desenvolvido e quais são os principais pilares dele? O IPS ele veio dessa necessidade de levar a minha metodologia para mais pessoas. Eu atendendo é humanamente impossível, né? Chegar a tantas pessoas. Chega uma hora que não dá. A mentoria individual. Chega uma hora que não dá. E eu já estava vendo tantas transformações e eu queria chegar a mais mulheres. E a gente criou o IPS, que se chama Inteligência para o Sucesso. E é para o seu sucesso, não é o meu sucesso. É o que você identifica como sucesso e você vai criar a sua vida de sucesso. Então, a minha metodologia, ela consiste em, primeiro, o autoconhecimento. Porque se você entra num processo de mudar a sua mentalidade, que significa trocar as suas crenças, né? De, eu não mereço para eu sou muito merecedora. De, nossa, eu sou incapaz para que isso? Eu sou muito capaz. Então você vai construindo novas bases de crença e aí você muda a sua mentalidade, você muda a sua ideia sobre si, você muda a sua percepção sobre o mundo e seus comportamentos automaticamente mudam. Então, eu entendi ao longo dos meus estudos, ao longo da minha prática comigo e ao longo dos meus anos de atendimento que uma base muito importante é conduzir essas mulheres a achar as respostas. Por que elas construíram essa vida? E aí, a hora que elas entendem que a mente delas já é poderosa o suficiente para construir um caos, elas têm mais segurança para se manter ali trabalhando na reconstrução dessa mentalidade. E aí é quando elas se empenham em mudar a rotina, o autocuidado, corrigir o fluxo de pensamentos e trabalhar essas crenças a nível consciente, a nível inconsciente. Eu tenho técnicas ali que eu trabalho de forma inconsciente. Então, o IPS, ele é uma autonomia. Eu dou autonomia de todos os conhecimentos que eu adquiri para todas as minhas alunas. A sua mente funciona assim, assim, assim. Faça isso, 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 que você consegue transformar. E aí elas pegam essa bagagem inteira do IPS e levam para toda a vida. Então, essas mulheres que hoje entram no IPS com 30, com 60 anos, elas vão estar vivenciando o resultado
dessa bagagem de conhecimento e aplicando na vida delas, na vida do marido, na vida dos filhos. E eu recebo muitos feedbacks em relação a isso. Eu brinco que uma mulher transformada, ela transforma a família inteira. Então, a base do IPS é o autoconhecimento. Primeiro você entende o que aconteceu até você chegar aqui. Depois, você começa a se reconstruir. Produzir essa autonomia em quem está chegando é extremamente fundamental para que aquilo leve valor para a vida inteira, né? Sim. Porque senão é um conhecimento que sobe e cai. Isso. Né? E ninguém aguenta mais dar certo e não dá. Dá certo e não dá. Dá certo e não dá. E não entender o que está acontecendo nessa dinâmica. Então, quando as minhas alunas elas entram no IPS e elas tomam posse daquele conhecimento, elas conseguem entender tudo o que acontece na vida delas. É algo que me surpreende. Vamos para a próxima. Bora. Como você mencionou que trabalhou com mulheres que estavam à beira de interromper a vida, como você lida emocionalmente com situações tão delicadas? André, eu vou te falar uma coisa e aí eu digo que é dom, tá? Eu tenho uma imparcialidade muito grande e eu não treinei para ter isso. Não treinei. Eu fui percebendo isso ao longo dos meus atendimentos. Eu já ouvi coisas assim absurdas, que era para uma pessoa que não tem essa imparcialidade sair da sessão destruída. Então, eu me emociono, eu choro com elas mesmo, eu sinto essa dor, eu fico muito feliz das nossas vidas terem se cruzado, mas eu não tomo isso para mim e eu canalizo isso para mim, sabe? Eu preciso ser a força para reconduzir a mente dessa mulher ali. Então, o meu emocional, ele não se destrói. Muito pelo contrário. A hora que eu ouço um relato desse, eu me fortaleço ainda mais, porque eu sei que justamente essa mulher, ela precisa ainda mais da minha potência naquele momento. Ela precisa ainda mais do meu direcionamento, da minha força, para realmente fazer com que ela entenda o porquê, porque quando uma pessoa chega a esse ponto de tomar essa decisão e não fazer, ela se sente muito envergonhada depois de ter tido um dia essa vontade. Então, elas precisam ainda mais da minha força. Mas me toca, mexe assim comigo. Saber que a dor de alguém chega a tal ponto de fazer ela pensar em desistir de viver. Estava fazendo uma outra entrevista, isso aí passa pelas pulsões de vida e morte. Total, né? total. Vamos lá. Em 2023, sua vida deu uma grande virada. O que você acha que foi o fator decisivo para o seu crescimento? Mentalidade. Mudança de mentalidade. Enquanto eu não tive essa consciência, não a consciência, melhorando isso, enquanto eu realmente não comecei a praticar aqueles conhecimentos que eu já tinha adquirido, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você praticar. É totalmente diferente. Então, quando eu comecei a praticar, quando eu comecei a trabalhar fortemente a minha mente, corrigir minhas crenças, a hora que ela vinha com pensamento negativo, eu corrigi. A hora que realmente eu tomei posse de ser uma grande dominadora da minha mente, aí que os resultados começaram a acontecer. Por quê? Em vez de procrastinar, eu comecei a realizar. Porque o grande lance de uma pessoa de insucesso é a procrastinação. É não fazer aquilo que ela sabe que tem que ser feito. E por que ela não faz? Existe um impulso inconsciente dominando esses comportamentos. E por que esses impulsos vêm? Aí tem que fazer um processo de autoconhecimento. Você provavelmente tem crença de escassez, exemplo. Eu fazia tudo no meu trabalho, tudo, na hora de vender, mas não vinha. Eu não vendia de jeito nenhum, eu me tremia, eu tinha dor de barriga, eu tinha nervoso, eu tinha letargia, eu tinha enxaqueca, tudo. E eu não entendia o que estava acontecendo. É desesperador você estar presa dentro de si sem ter o menor entendimento de nada. Então, quando eu entendi, eu comecei a romper isso, a limpar isso, aí foi quando eu comecei a ter coragem. A coragem não é a ausência de medo, né? É você fazer mesmo com medo. Então, eu tinha... Por um bom tempo, eu vendia, mas eu tinha medo. Mas eu comecei a vender. Olha que incrível, eu comecei a falar do meu trabalho. Eu tinha vergonha. E eu não ia nem para essa etapa. Nesse momento a gente está falando de desbloquear a mente. Exatamente. Então, a mudança de mentalidade, me destravar, sabe? Me desbloquear de todas essas limitações foi o que mudou minha vida. Em todas as áreas dela. E para as mulheres que te acompanham, né? Esse
todo esse passo que você, essa tua trajetória, essas dores, dificuldades, romper crenças, é extremamente importante que elas sejam acompanhadas por alguém que venceu todas essas etapas. Porque você sabe o que é, que está do outro lado acontecendo. Sim. Passou por isso, Sim. rompeu com muita força, muita... Sim. É difícil se romper, mas é extremamente importante que você fala com autoridade. Sim. Né? Eu passei por cada vale, por cada detalhe desse processo de reconstrução. Eu falo reconstrução porque então eu vou te aproveitar aqui, desculpa. Pode falar. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao criar os seus projetos e como superou, que é mais ou menos o que você já estava falando? Os meus maiores desafios foram... Hoje eu entendo a nível inconsciente. E eu já adianto aqui para a mulherada. A crença de escassez e de não merecimento. Eu já me percebia capaz. Eu já me percebia capaz de fazer dar certo. Né? Eu sempre fui muito determinada. Então, esforçada ou mulherada, Deus me livre essa crença esforçada, tá? Só deixando já nada de esforçada, é determinada. Porque quando você entra na crença de esforço, você precisa fazer muito e ganhar menos, ganhar pouco e receber pouco. Então, eu tinha essa crença de esforço. Então, meu maior desafio foi reconstruir essa mente de sucesso, porque eu vim de uma vida pobre. Então, eu não tinha noção. Até que realmente eu consegui tomar posse desse poder que eu tenho, dominando esse poder que eu tenho, que é a minha mente, e fazer todo o resto acontecer. Bacana. Vamos para a próxima? Você trabalhou, então, muito com crenças limitantes. Como as crenças adquiridas na infância afetam a vida adulta e como podemos superá-las? Afeta 100%. O que você vivenciou na infância vai determinar a forma que você vai construir a sua vida, a sua realidade. Um exemplo. Óbvio que tem as exceções, tá, gente? Não tem como eu acessar cada mente, cada particularidade do ser humano. Não tem. Mas, vamos falar num padrão. Normalmente, uma menina que cresceu com um pai sem estar presente ali no ambiente, sem amor, sem validação, ela acaba se conectando com um homem que vai fazer ela vivenciar quase a mesma realidade. Sem muita validação. Aquele homem que está até ali presente, aí ela fala assim, é um bom pai. Tá bom, mas e bom marido? E um bom homem, entende? Então, essa construção na infância, ela determina muito do que a gente manifesta na vida adulta. Por isso que a minha metodologia é sempre essa. Primeiro, você entende onde você construiu a forma que você manifesta a sua realidade. Por que você se conecta a quem você se conecta? Por que você vivencia um padrão repetitivo, sabe? Tá sempre naquele ciclo de repetição de experiência. A hora que você entende, aí você sabe exatamente onde ir e começar a romper. Então, primeiro, você entende o que foi construído na infância e aí depois, com a metodologia que eu aplico dentro do IPS, você consegue romper. Aí você rompe essas crenças, você ressignifica, você se apoia, você aceita as frustrações, as falhas que você teve. Tem muita gente com raiva de si, porque não está dando certo. Então você aceita tudo isso, você acolhe tudo isso, então isso se torna mais leve. E aí você tem agora a mente mais tranquila, mais em paz, para você começar a construir novas crenças. Para a partir de então, você começar a manifestar uma nova realidade a partir delas. Porque a realidade já está sendo manifestada. Tudo depende da qualidade da sua crença. Isso aí. Você tem uma rotina matinal intensa com as lives do Alerta Expansão. Como surgiu essa ideia e qual o impacto que ela tem nas suas seguidoras? Então, a internet, para mim, ela é um grande desafio no seguinte sentido. Tem que ser tudo muito rápido. Então, os vídeos curtos do Instagram, eu faço porque eu sei jogar o jogo da internet. E eu até falo isso com as minhas seguidoras e as alunas. Aprendam o jogo, se encaixe nele, dê o seu melhor, mas você não precisa estar presa a ele. Então, as lives do Alerta Expansão vêm da minha necessidade de, primeiro, ter esse contato mais profundo com quem me segue, com quem decide trabalhar o autoconhecimento e a mudança de mentalidade comigo como profissional. Então, os vídeos no Instagram...
Eu recebo os comentários, acho incrível. Inclusive, comentem, tá? Engajamento é muito bom. Aqui também, Aqui não também. é mesmo? Comentem, digam... Aquele likezinho bonito. Exatamente. E o comentário é legal pra gente poder até criar novos conteúdos, né? Claro, exatamente. Ter o feedback Entender ali. quais são as dores. Isso aí. Então, é muito bom, mas eu tenho paixão por estar perto delas, né? Inclusive, dentro do IPS, a gente criou uma forma de estar perto das nossas alunas. Então, todo mês eu abro um canal para que a gente se encontre ao vivo e elas me tragam as dores e tal. Então, o Alerta Expansão veio dessa minha necessidade de estar perto de quem me segue e da minha necessidade de realmente trazer um despertar muito profundo para essa mulherada, para as que ainda não têm coragem de entrar no IPS ou para quem ainda não entende muito sobre esse mundo. Então, é um despertar. É a minha necessidade de ter essa conexão com elas e a necessidade que eu sei que elas têm do outro lado de ter um entendimento mais aprofundado de forma gratuita. Para elas irem absorvendo isso, entendendo e realmente chegar à conclusão de que, opa, tem um caminho e eu vou investir nesse. Essas lives gratuitas, a gente poderia dizer também que é quando você está fazendo que as suas seguidoras cresçam o nível de consciência. Até para poder entrar no IPS já sabendo o que vem. Mais preparadas, isso aí, né? Isso aí. O primeiro ponto que eu desejo, porque eu fazia isso no YouTube, e aí eu migrei para o Instagram, e o YouTube a gente vai começar a trabalhar novamente também. Mas o ponto principal é, mulher, existe uma forma de sair daí. Um dia eu precisei, lá com 25 anos, ter o The Secret para me trazer esse despertar. Então, hoje, eu faço o papel do The Secret, né? Que foi na minha vida. Então, eu trago esses conteúdos para, pelo menos, despertar. E na hora que ela estiver lá, naquele desespero, ela fala assim, gente, tem saída. Porque o maior desespero que existe é você estar vivenciando uma situação de vida, uma experiência por anos e não conceber a possibilidade de que tem saída. Você olha e fala assim, meu Deus, é isso mesmo? É isso que eu vou viver? É daqui que eu vou até o fim? Então, o meu, quase que um desespero, é falar assim, ei, não. Não é definitivo. Só que aí depende da sua escolha, né? Eu tô aqui para despertar. Olha, a próxima pergunta está muito alinhada com isso que a gente acabou de falar. Como você define a relação entre mentalidade e prosperidade? 100% conectada. A mentalidade, ela define, além da prosperidade, todo o resto da tua vida, tudo que você vai vivenciar. Mas, falando exclusivamente da prosperidade, enquanto você não tem uma mentalidade de sucesso, enquanto você não entende que você pode realmente se reconstruir, construir uma nova situação financeira, você não executa o que tem que ser executado. Você não desempenha, você não faz o que tem que ser feito, você procrastina. Então, a força de fazer, mesmo diante das dificuldades, vem de uma mentalidade forte e de uma mentalidade alinhada para o sucesso. Se a sua mentalidade está alinhada para a escassez, você sempre vai estar desempenhando comportamentos, escolhas, tomadas de decisões que te mantenham ali. Nem ideias que te levem à prosperidade chegam na tua mente. E também, se você não construir uma mentalidade forte, até pode conseguir momentos de prosperidade na sua vida. Mas o que vai acontecer? Ciclos de escassez vão voltar. Isso aí. Não porque a mentalidade ainda não estava preparada para a prosperidade, exato, correto? Exato. Corretíssimo. Tem gente que gera muito dinheiro, mas vive apertada. Porque não tem uma mentalidade de sucesso. Está sempre ali ainda, vivenciando uma sensação de escassez. Volta aos ciclos, né? Exatamente. Você acredita que as mulheres, em especial, enfrentam mais desafios em dominar a própria mente e alcançar suas metas? E como o IPS ajuda nesse processo? Eu tenho certeza que sim. A mulher, ela tem mais papéis, né? Os papéis da mulher, elas são mais, eles são mais intensos. E a mulher é um ser muito mais emocional do que o homem. O homem é muito mais racional. Então, o homem olha assim para um negócio, vamos supor. Eu vou desbravar. Ele tem aí aquela energia masculina. Então, ele vai e não importa os desafios, ele vai.
Isso não são todos, óbvio. De repente tem uma mulher falando assim, meu marido não é assim não, Julie. E óbvio que tem várias exceções em relação a isso. Mas, num plano geral, a mulher ela é mais emocional. Então, ela é mais do sentir. E para você mudar uma mentalidade, você tem que trabalhar muito no racional. Você tem que trabalhar muito no racional. E é isso que eu ensino dentro do IPS. É se distanciar um pouco do emocional que te engole. Eu tô vivendo essa situação, pronto, tá engolida por aquela situação, o emocional tá te desequilibrando como um todo. Então é se afastar um pouco do emocional e começar a racionalizar. Não, isso aqui não. Eu sou capaz, sim. E aí você começar racionalmente, eu brinco, forçadamente, pela força da mente, você corrigir isso daí. Então a mulher, ela tem mais dificuldade pelo ponto emocional, por ser um ser mais do sentir, e não do racionalizar, e são muitos papéis intensamente desempenhados, né? O cuidar da casa, dos filhos. Então, a mulher, ela tem uma mente muito ativa, muito acelerada, em muitos pontos. É mais difícil ela se concentrar, então é mais desafiador, sim. Júlia, agora eu vou fazer 2 perguntas e depois eu vou entrar naquelas de 40 segundos. Eita. Está chegando no nosso momento final. Para mulheres que estão começando a trilhar o caminho do autoconhecimento e mudança de mentalidade, qual é o primeiro passo que você recomenda? Primeiro passo é você acreditar que isso é possível, né? Porque se você titubeia ainda, se você fica, será? Você não se dedica da forma que você precisa se dedicar a essa total reconstrução. Então, o primeiro passo é você decidir acreditar. Eu vou dar uma chance para isso aqui. Eu vou acreditar e eu vou fazer o que tem que ser feito para que isso mude. E o segundo ponto é paciência. Porque não é da noite para o dia. E eu trabalho muito essa comunicação dentro do meu Instagram e dentro do programa. Porque eu sei a necessidade, o quanto as mulheres... todos nós, tá? Estamos cansados de não dar certo na vida. Então, que é para ontem. Acha que isso é um milagre. Não, mulher, pelo amor de Deus, você vai se reconstruir. Você vai começar uma reconstrução e a partir dessa reconstrução, aí sim... a vida muda como um todo. Mas você precisa ter paciência, porque senão não vai. Isso aí, excelente. Se você não tiver paciência, você não chega na persistência. Nunca. E nada na vida, né? A persistência, ela depende primeiro da paciência. Exatamente. Júlia, vamos lá. Essa é a última, e depois nós vamos entrar nas de 40 segundos. Como é para você ter tantas mulheres que você transformou as suas vidas através do seu trabalho? Tem como descrever. É algo que é um sentimento que vai além de qualquer expressão, de qualquer emoção. A hora que eu recebo um feedback e elas me dão, né, nós construímos um time mesmo, né, de mulheres que estão em busca de dar certo na vida, de se reconstruir. A hora que eu recebo feedbacks, eu me emociono, eu choro, eu grito. Eu falo para elas que eu fico igual uma pipoca dentro de casa. Essa transformação delas é como se tivesse acontecido comigo, porque eu vivenciei, sabe? Quando elas começam a ter o entendimento, para mim a coisa mais linda receber. Julie, eu entendi porque eu sou escassa. Julie, eu entendi agora porque o meu casamento é tão horrível, porque eu me separei tantas vezes, porque eu sou tão impaciente com meus filhos. Eu entendi. Porque a partir desse entendimento... ela percebe que não é ela. Aquilo não é uma identidade. Ela não é sem paciência com o filho. Ela foi construída nesse comportamento. Há algo por trás ali que faz ela ser sem paciência com esse filho. Isso traz uma culpa, né? Eu vivencio muito essa dor das minhas seguidoras. Então, essa transformação, para mim, vai muito além de qualquer sentimento que eu possa te explicar aqui. É espiritual, acho que vai a nível espiritual, assim. Acho que preenche. Que vai, enfim, marca muito o teu propósito do que você está fazendo, né? É vida, né? Faria de graça, mas preciso comer. Não, eu acho legal, porque fiz por muitos as anos. pessoas também que participam do teu processo, do IPS, elas se sentem felizes também de poderem estar participando e pagando para receber tanto o conteúdo, tanta entrega que você dá. Isso sim. E o que mais eu ouço, Julie, o IPS é muito... é um dinheiro muito bem pago. Muito.
Então vamos lá. Agora vamos para nossas perguntas da Dinâmicas do Poder, que as respostas em 40 segundos. Vou falar aqui com o meu diretor de produção, Felipe. A gente tem um outro selo que está aí, que eu passei para o Cristiano. Vou colocar na tela, é dos 40 segundos. Preparada? Não. Mas vambora. Com profundidade, eita, mas no máximo de 40 segundos. Meu Deus. Aí, tá vendo? É o tal da internet. Rufam os tambores. Qual o maior desafio mental que você superou? A escassez, crença de escassez que me levava a procrastinar. Tudo na minha vida. Tudo eu procrastinava. E aí eu não saía daquela escassez de jeito nenhum. Rompeu o desafio. Rompi. A escassez. Agora é riqueza e abundância. Sensacional. Vamos pra próxima? Bora. Qual foi o conselho mais importante que você já recebeu na sua vida? Faça até dar certo, não pra ver se vai dar certo. E isso mudou completamente o meu jogo. Eu tomei posse desse conselho, tá? Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você fazer disso o seu mantra de vida. Eu começava e desistia. Ai, não vi um resultado, desistia. Quando eu realmente tomei posse, eu passei por 3 longos anos dentro dessa profissão, me posicionando na internet sem ganhar R$1. E eu levei isso como um mantra, faça até dar certo. Não pra ver se vai dar certo. E aí foi quando realmente, um pouco mais à frente, as coisas começaram a acontecer. Muito bom. Vou marcar seus 40 segundos. Tô bem? Vou marcar seus 40 segundos aqui. Câmera focada na gente, sem ser câmera do meio. Vamos lá, porque isso vai dar corte. Eita, bora. Se você pudesse mudar apenas um aspecto da mente das pessoas, qual seria? Acreditar em si. Porque é o primeiro passo para todo o resto. Eu uso muito o Cristiano Ronaldo para trazer a força desse exemplo. Ele era um menino completamente... Quem olhasse para ele falasse... Mas ele tinha uma crença na potência dele que nada, em hipótese nenhuma, foi capaz de parar esse homem. Então, o acreditar. Se eu pudesse colocar algo dentro da mente de todo ser humano, acredita no teu potencial, que você é um fenômeno. Olha, veio um filme aqui quando você estava falando. Depois eu vou falar com você, tá. Porque o exemplo que você deu é sensacional, do Cristiano Ronaldo. Sim. Vamos lá. Um grande exemplo de mentalidade. 4. A quarta. Como você equilibra a vida pessoal e trabalho, especialmente em um ambiente de tantas mudanças emocionais? Eu comecei a ter o entendimento que eu já estou vivendo, né? Então, muitas pessoas ainda estão se perdendo na organização da vida porque elas acham que precisam muito dar um ênfase aqui na vida profissional e esquece do filho, do marido, de dar um beijinho, um cheirinho no cangote, de tomar um banho, de se cuidar. Então, eu tenho dentro da minha rotina momento para tudo, para tomar banho, para eu me cuidar, para eu estar com meu marido, para preparar um lanche, para tudo. Então, é você ter um entendimento e organizar a sua vida dentro desses pilares que são tão importantes. Vida pessoal e vida profissional. Por que não, enquanto o seu marido está sentado no computador e quando ele chega em casa do trabalho, você não pega 1 minuto para dar um abraço e um bom beijo nele? Isso já, sabe, constrói essa relação, já vai nutrindo essa relação. Então as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. Não. Dentro da tua vida, da tua rotina, daquele momento que você está existindo, dê uma atenção, sabe, intensa para todas as coisas, as áreas da sua vida. Uma caminhada de 15 minutos, você já está cuidando do seu corpo. Fazer um lanchezinho, em vez de preparar, abrir a garrafa de refrigerante, vai pegar uma fruta. Então são atenções em vários pontos. Super importante. Que vai dar bom. Vamos lá. Vou marcar seus 40 segundos, hein? Eu tô indo bem. Tá indo ótimo. Então tá ótimo. Qual a primeira coisa que você faz pela manhã para manter a sua mentalidade alinhada? Conexão com Deus, inegociável para mim. Gratidão, né? Olhar o quanto... Nossa, e eu sempre fiz, tá? Não é só agora que eu tô no oba-oba da vida, não. E ajuste de autoimagem. Alinhar minha mente para como eu quero me enxergar. Por isso que eu falo, você mudar a sua mentalidade não é sentir, é racionalizar.
precisa direcionar esse poder mental. Então, conexão com Deus é quando eu me elevo e eu amo a Deus sobre realmente todas as coisas. E ajuste de autoimagem. Eu alinho a minha mente para eu me enxergar como eu quero já ser. Show de bola. Vamos lá. Oh, muito bem, muito bem. Tá de parabéns. Então, estamos terminando. Se tivesse que escolher uma palavra para descrever a sua trajetória, uma palavra, Tá. qual seria? Difícil. Muito difícil. Foi punk, né? Só de pensar já me cansa. E aí hoje, quando você falou numa pergunta anterior, faz muito sentido porque todas as minhas dificuldades me deram capacidade para lidar com as dificuldades dos meus alunos. Então, quando elas vêm com qualquer coisa para mim, acho que de repente elas até olham e falam assim, ai, Julie, pelo amor de Deus. Cara, e assim, só pode responder com verdade quem passou por esse momento. Eu não aprendi num livro, eu aprendi as técnicas num livro, mas eu sei das dificuldades de aplicar essas técnicas. Isso aí, todas as nuances, eu sei. Vamos lá. Qual hábito diário mais contribui para o seu sucesso pessoal e profissional? Executar. Tem que ser um hábito. A maioria das pessoas estão hoje sofrendo pelo hábito de procrastinar. É um hábito. Tudo que você faz repetidamente se torna um hábito, até padrão mental. Se você tem um padrão de pensar, isso se torna um hábito. Então, a instância da mudança de vida, ela primeiro vem do entendimento e você saber que aquele padrão te faz mal. E aí depois você vem com a repetição. Você precisa criar novos hábitos para tudo. E no meu dia a dia, para eu realmente ter sucesso na vida, é executar. É o hábito de executar. Tem para fazer? Bora fazer. Tem para fazer? Bora fazer. Tem para não pensar, ai meu Deus. Não. Executar. Bora. Ó, 41, hein? Eita. Tá indo bem, tá indo bem. Qual foi o maior erro que você cometeu e como ele te ensinou algo valioso? Olha, eu poderia falar inúmeras coisas aqui, tá? Claro. Sobre meus erros, porque a gente, durante a trajetória, tem Sim, erro o tempo todo. Todo mundo. Mas o meu maior erro foi atrasar tanto praticar o que eu já tinha de conhecimento na minha vida. Eu pensava muito, a mulher, né, é muito plano mental e pensa muito e sente muito, hoje eu não tô com vontade, então não vou fazer. O meu maior erro foi atrasar o meu processo de reconstrução da minha vida financeira, relacionamento, por me deixar levar pelo emocional. Racionalizar menos e sentir mais. Isso é um problema sério. Legal, muito bom. Se pudesse enviar uma mensagem curta para todas as mulheres que te seguem, qual seria? Elas estão ali, né? Estão ali, pode falar olhando para elas. Mulherada, só bora. Porque existe algo muito poderoso dentro de você, assim como existe em mim, e eu não tinha consciência, de repente você não tem consciência, mas eu tô aqui hoje com o André para te falar, bora, porque dá para sair dessa condição de vida, mas aí você precisa acreditar em si e ter paciência. Sensacional. Qual é o maior mito sobre mentalidade que você gostaria de desfazer? Ai, gente. Vou falar também. Mito. Que as afirmações mudam, sozinha muda a mentalidade. A nossa mentalidade ela é muito poderosa. Muito, muito. Existe uma construção muito robusta, né, para se construir uma mentalidade. As afirmações, elas são ferramentas que alinham essa mente. E a gente usa isso, não estou dizendo que não são válidas, mas não é só isso. Não é só afirmar, não é só visualizar. Isso são ferramentas que te trazem essa reconstrução, mas só afirmação, não. Qual foi a conquista mais marcante que você teve nessa trajetória até hoje? Me reconstruir. Eu era extremamente perdida. Extremamente perdida, eu não sabia quem eu era, eu achava que eu ia, para quem conhece, sabe exatamente do que eu vou falar, que eu ia passar minha vida inteira em Duque de Caxias, e que eu não ia sair dali, que eu não ia conhecer o mundo, que eu não... Para mim, a minha noção de riqueza era a novela do Manuel Carlos.
aquele jantarzão ou aquele cafezão da manhã. Era aquilo que eu conseguia enxergar como algo... a simbologia de riqueza. Eu não tinha isso na minha vida. Então, sem dúvida nenhuma, me reconstruí. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, graças aos conhecimentos que chegaram até mim. E aí eu atribuo isso muito a Deus, né? Deus vem dando os sinais. Ele me deu os sinais e eu agarrei. E tomar posse disso, desse poder. Então, a minha reconstrução... Porque a partir da minha reconstrução, eu reconstruí todo o resto. Meu casamento, minha vida financeira, minha saúde, tudo. Júlia, agora a gente vai para a última pergunta do programa. Eita, né? gente, E depois dessa, a gente vai voltar para o logo padrão do programa. Sim. Essa pergunta que eu vou te fazer, e eu vou fazer para quem está nos assistindo também... a sua resposta hoje ela é muito de acordo com o que a gente vive no presente, né? Daqui a 5 anos talvez a resposta mude. Sim. Você pode responder como Júlia e você pode também dar uma segunda resposta como profissional. Sim. Ou uma resposta global. Hoje, para a Júlia de hoje, o que é o poder para você? Dominar a própria mente. A hora que você domina a sua própria mente, você domina todo o resto. E é automático. Então, o maior poder hoje, na minha concepção, para todo ser humano, é dominar a si, é ter autodomínio. É dominar a própria mente, dominar os pensamentos, não acreditar, aquela vozinha que eu chamo de Tobias. Não dá atenção para o Tobias. Não é capaz, não vai dar certo, isso é muito para você. Muita gente está sofrendo hoje porque já consegue vislumbrar uma vida grandiosa, mas não consegue sentir que aquilo é para ela. Então, a prosperidade e a abundância é o afastamento da fonte. A fonte é abundante. Então, se a gente vive uma escassez, existe algo equivocado. Então, vamos nos realinhar. E a gente consegue esse realinhamento com a nossa mente. A gente não consegue o nosso dedo com a nossa mão. É a mente. Então, dominou a mente, você domina todo o resto. Show. E para você que está nos assistindo, o que é o poder para você? Deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal ver o que é a resposta de cada um nesse momento da sua vida. Júlia, esse despertar da mente é tudo. Se um pode, todos podem. Né? Cada um está em uma fase e a mente domina o jogo, mas você tem que dominar a mente. Exato, perfeito. Nossa, brilhante. Isso aí. A mente, ela te domina até você aprender a dominá-la. Então, ou você domina a sua mente, ou ela vai dominar você. Olha, nosso episódio foi ótimo. Júlia teve uma trajetória muito bacana. A gente contou aqui no começo do programa, falando sobre a infância humilde, de muita escassez, da morte do pai dela, que morreu cedo, né? Enfim, e todos os desafios que ela passou quando ela foi para a Itália, que ela ficou lá menos de 15 dias, porque eram para ficar 5 anos, mas se sentiu naquele momento a vocação de voltar e dar suporte à mãe. E ali já estava nascendo a mentora, a mulher que ajuda a reconstruir outras mulheres. E toda essa trajetória que ela teve até hoje, para hoje poder estar compartilhando, incentivando e construindo uma nação de mulheres fortes. Minha tribo de dominadoras da mente. Obrigada, parabéns, Júlia, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.